Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Essa é uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Meu nome é Anderson Rodrigo, sou neurocirurgião e serei seu host nesse podcast. Hoje vamos explorar um tema de bastante relevância, o uso de anabolizantes e o uso de hormônios. Para isso, trouxemos a essa mesa a doutora Luísa. Prazer mais uma vez em poder contribuir com o podcast. O prazer é todo nosso. Também trazemos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica. Muito obrigada, Anderson. Acho que é um tema bastante importante, né? E a Luísa vai poder nos dar uma boa visão disso. E a doutora Bruna, nutricionista. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Bom, optamos por fazer esse podcast hoje devido a uma resolução do CFM, tá? Sobre o uso de anabolizantes. E eu acho que inclui também parte de hormônios, né? Sim. Você poderia falar para a gente um pouquinho do que se trata essa resolução? Sim, já há algum tempo que as sociedades vêm pressionando, né, para um posicionamento mais enfático mesmo do CFM, porque a gente vem tendo uma crescente, um uso indiscriminado desse tipo de medicação, que são os esteroides, né, os androgênios e alguns outros anabolizantes, porque não é só esteroide androgênico, né, que é considerado anabolizante. Por exemplo, o hormônio do crescimento também é utilizado com o intuito de melhora de desempenho e de massa magra e tudo mais. Então, o CFM há pouco acabou soltando essa nota, que na verdade é uma proibição, né, é uma diretriz, né, de proibição ao uso desse tipo de medicação, mas com intuito estético, né, para melhora de massa magra, em gente que não tem nenhum problema de massa magra, só para crescer, ficar bonito, redução de gordura, e também eles tentaram esclarecer muito isso, porque eles sabiam que ia vir uma avalanche de críticas, né? Uma coisa muito polêmica, que muita gente tem usado, inclusive médicos do esporte, médicos nutrólogos, alguns endocrinologistas. Então, como estava muito indiscriminado esse uso, eles acabaram soltando essa proibição. E aí fica... eu acho que para a população leiga, isso acaba sendo muito importante, porque quando eles procuram o médico, eles não sabem o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, né? E se tem um médico lá prescrevendo um remédio, então tá bom, então eu vou usar, o médico está prescrevendo. Quando o CFM lança isso, eu acho que até um alerta para os leigos, né? Porque isso foi muito difundido na mídia, jornal, internet, e eles acabam prestando mais atenção ao que vão usar, né? Mas aí você me pergunta, e os outros casos, né? A gente usa, existem indicações certas, né? Justamente, eu acho que assim, a gente tem que dividir, igual a gente falou no começo, nós fazemos algumas provocações. Ponto dessa eu acho que tem que esclarecer a nossa audiência e a população sobre o que realmente é indicado, sobre o que a luz da ciência mostra que se é indicado, né? Sim. E outro, esse limite, né? Esse cerceamento, porque se entende que quem prescreve, ele está autorizado de alguma forma, ele tem uma ciência do que ele vai prescrever, tá? O que acontece é o seguinte, esses remédios, eles são aprovados, Sim, né? alguns. Então, alguns. Mas, de uma forma geral, os anabolizantes são remédios aprovados e que tem muitos estudos sobre o seu uso e suas indicações. O que aconteceu é que as pessoas começaram a usar para fins estéticos em pessoas que não têm a falta do hormônio. E aí, quanto a isso, não existe estudo de segurança sobre essa questão. Então a pessoa está lá com o hormônio normal, você vai dar uma carga a mais. Qual é a segurança disso? Não tem estudo sobre isso. Então, por isso que foi proibido, né? Agora, existem as indicações, né? Então, a gente vai poder usar esses remédios em casos em que realmente tem uma documentação
da sua escassez, né? Então, o homem tem lá uma deficiência, você faz laboratorialmente, comprova uma deficiência. E, primeiro de tudo, a gente precisa, quando documenta que realmente não tá faltando testosterona num homem. Por que que tá faltando? A gente precisa primeiro buscar essa causa e não sair dando testosterona, né? Que às vezes acontece isso. Às vezes o paciente chega e fala, você já tá usando, mas foi investigado? Não, viu que estava baixo. Então, investiga a causa, trata a causa, resolveu, ótimo, não resolveu, aí pensa em realmente dar. Casos, por exemplo, como uma sarcopenia importante, uma caquexia, é super importante, o uso do anabolizante. A gente podia começar justamente por essa parte, né? Quais são as indicações, principalmente do ponto de vista endocrinológico, né? Sim, então seria assim, o hipogonadismo, que é a baixa produção no homem, e aí isso tem várias causas, mas quando a gente não encontra a causa ou não consegue tratar essa causa, a gente trata e não resolve, é importante dar, porque o hormônio ele não é só interessante para melhorar sexual, melhora de libido, ele é interessante para melhora funcional mesmo, do estado emocional, do desempenho no dia a dia. Até a parte de humor, né, A parte de humor é super importante. E desempenho nas atividades do dia a dia mesmo, né? Massa óssea, enfim. Então, a gente acaba repondo. As pessoas que ficaram, por exemplo, a gente teve muito agora com Covid, pessoas que ficaram internadas muitos meses, né? Acamadas, perderam grande porcentagem de massa muscular. Então, essas pessoas são beneficiadas. Algumas mulheres, né? Mulher é uma coisa muito complicada e super polêmico, porque tem prescrito muita testosterona para as mulheres. Mas tem sua indicação na mulher. São bem poucas, mas tem. A indicação na mulher, na verdade, não é laboratorial, é uma indicação clínica. Não adianta dosar testosterona em mulher quando a gente suspeita de que ela está baixa, porque, na verdade, os ensaios de dosagem de testosterona, eles são muito pouco sensíveis para os valores femininos, que normalmente são muito mais baixos do que dos homens. Mas para homem também, o exame, ele não é tão sensível, Ele é muito bom para homem. O exame de sangue? Sim, a gente se baseia sim no exame de sangue. Na mulher, não. Na mulher, a gente só tem indicação de dosar testosterona quando a gente suspeita de excesso. Então, vem aquela mulher com acne, hirsutismo, irregularidade menstrual. Você fala, bom, pode ter uma alteração. Aí você dosa a testosterona. Se não, se ela vem assim com uma queixa de, tô com libido baixo, tô cansada e tal, você vai fazer um questionário. Existe um questionário, porque a indicação da testosterona na mulher é numa doença chamada desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico clínico através de um questionário. Não é nem laboratorial. Nossa, eu nem conhecia isso. Nem eu também. Que interessante. Mas só um pouquinho antes. Você falou de hormônio aqui, mas só para a audiência entender, a diferença de funcionamento entre o hormônio e o anabolizante? Eles são hormônios. Os anabolizantes são hormônios. Anabolizante é sempre que você quiser É uma forma, um né? aumento Um de... Entendi. Isso. Entendi. Isso. Na verdade, é só quando você tem esse intuito de performance. Justamente. Isso. A mesma medicação só muda a função, né? Isso. A gente vem falando aqui no caso sobre a proibição, né, do CFM. Só que a gente sabe que, infelizmente, existem as partes clandestinas de pessoas que acabam indo mais, sendo por indicação de algum profissional de educador físico, ou até mesmo nem por esses profissionais, às vezes amigos, né, que acabam passando. Então, eles, quando chegam alguns casos, né, para mim, em consultório, perguntando, né, sobre o que eu acho, ou até mesmo eles acabam sendo sinceros, eu faço uso de anabolizante e tudo mais. A minha primeira pergunta é, você faz acompanhamento com um profissional? A grande maioria fala que não. Por quê? Porque eles falam que se eles passam com profissionais, eles vão tirar. Mas o risco é muito grande para quem não acaba tendo esse acompanhamento. Então, tento sempre indicar e falar dos riscos. Só que mesmo assim, acho que o desejo de ter um corpo perfeito, ficar com aquele corpo
desejado e tudo mais é maior do que as questões dos riscos. Então, é complicado, né? Porque o CFM proíbe, mas... E as vendas proibidas? Esse era o segundo ponto que a gente ia abordar. Eu acho que a gente pode terminar de falar sobre a parte médica mesmo, porque isso eu acho interessante, né? Esse limite, justamente, por exemplo, quando a pessoa está saudável, mas ela quer emagrecer e procura você. Fala, não, você está saudável, você não vai emagrecer. É uma opção dela emagrecer. Esse é o meu ponto, né? Mas vamos continuar um pouquinho falando sobre a parte médica, mas nós vamos voltar a esse tema, que eu acho que a provocação é justamente sobre isso, tá? Sobre essa liberdade das pessoas terem... E eu, particularmente, acho que uma pessoa que procura um médico para fazer isso é melhor do que ela procurar alguém que não entende nada de fisiologia, tá? Bom, e quais são os principais efeitos desses hormônios ou anabolizantes? Os indesejados, você diz? Ou os desejados também. O que a pessoa pode esperar? Por exemplo, a pessoa te procura para, sei lá, tal da modulação hormonal. Fazer uma modulação hormonal. Inclusive, que ela espera existem termos que eles proibiram. Sim, sim. Que é essa história de hormônio bioidêntico, isso não pode ser usado, porque isso... Pô, esclareça isso para... Eu acho que isso é o importante. Eles proibiram esses termos de modulação hormonal, hormônios bioidênticos, tudo isso não pode ser usado para fins comerciais, porque é isso tudo não tem nenhuma evidência de segurança, né? Mas assim, de uma forma geral, o uso desses medicações acabam promovendo, sim, um aumento, né, um incremento da massa magra, da musculatura, diminuição de gordura. Isso é a coisa boa, né? Mas, os efeitos indesejados, o mais incrível é que é isso, não tem uma dependência do tempo de tratamento ou da dosagem que você usa. O pessoal que faz esse tipo de terapia com anabolizante para melhora mesmo de desempenho, eles fazem uns ciclos e remédios para proteção, mas nada disso. Só para eu entender, essas pessoas que você fala que fazem esses ciclos são supervisionados ou não supervisionados por alguém que entende de fisiologia? Eu até já vi médico passando, prescrevendo, sim, médico do esporte... é bem comum, médico nutrólogo, tem sim. Eles fazem, mas assim, nada baseado em evidência. Nada. E aí aí quais seriam os efeitos maléficos, né? Que eu acho que isso é bem importante da gente conversar. Então, tem desde coisas mais simples, que seriam estéticos, mas é bem entre aspas mesmo, né? Porque você tá querendo usar um remédio para ficar bonito... E pode acabar tendo também um efeito colateral na parte estética, que seria um aumento de acne, o aumento de pelos, principalmente nas mulheres, em lugares que são de área masculina. Então, para a mulher não vai ser muito legal ter pelo aqui, ter pelo no rosto, exatamente. Alteração da voz, aumento de clitóris, e esse aumento de clitóris é irreversível. Queda de cabelo, tanto no homem quanto na mulher, principalmente, isso, em regiões que são características, exatamente, são região frontal, cai bastante cabelo, aqui atrás também. Então, essa parte estética, eu acho que é muito válido falar, porque embora não cause a morte, mas não faz, um contrassenso, né? Mas tem as coisas mais graves, né? Tem problemas hepáticos, carcinoma hepático, problemas de próstata, tendência a uma hipercoagulabilidade, então trombose, são coisas, problemas de hipertensão, aumento piora do perfil lipídico, ou seja, o paciente diminui HDL, que é o colesterol bom, piora LDL, que é o colesterol ruim. Então, assim, tem bastante isso é uma predisposição genética. É imprevisível, a resposta. Isso pode durar bastante tempo, ele pode ter esse tipo de efeito adverso depois de muito tempo usando e ciclando e fazendo, ou pode ser uma coisa mais rápida. Tem pacientes que podem ter AVC, infarto. Já peguei paciente que era lutador profissional e
super jovem, antes dos 40 anos, teve AVC, ficou com muita sequela. Então, assim, as consequências podem ser desastrosas. Os homens podem ficar impotentes, estéreis. É uma infinidade de lista. Ou seja, tem mais uma vez que Tem isso muito. quando não tem um uso adequado, né? Nesse caso. Eu acho que, assim, no quesito doença, quando a pessoa, sei lá, tem um hipogonadismo, é inquestionável a indicação. Eu acho que, mas eu acho que o foco em questão, né, disso é justamente esse limite legal e esse limite ético da prescrição. Então, eu parto do princípio que quando a gente faz, a gente terminou lá a faculdade de medicina, a gente faz um juramento. A gente, muitas vezes, não sabe o que fazer para ajudar o paciente, né? Às vezes ele chega com uma doença que foge da tua alçada, ou você não consegue ajudar, melhorar ele. Mas para mim, eu acho que o ponto principal é você não causar nenhum dano a ele. Sim. Não não maleficência. Exatamente. Né? A gente não pode causar mal. A gente pode não saber o que fazer, mas a gente não pode piorar aquele paciente. E quando você dá um remédio que não tem um estudo baseado, né, não tem uma evidência de que aquilo é seguro, você pode, em algum momento, levar ele a ter sérios problemas. Então, eu acho que fica aí uma questão ética. Sim. Entendeu? Tem gente que faz e vai continuar fazendo? Tem. Até porque essa proibição, ela tem os furos, né? Então, como eu mesmo falei, na mulher, a gente tem essa dificuldade de rastreamento, de documentar aquela deficiência. Então é meio subjetivo. Tem lá o questionário, mas assim... é só saber responder. Você vai justificar por aquilo, entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão mais ética do que científica, do que técnica mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, uma pessoa que procura a Alessandra porque ela acha que tem que colocar uma prótese de mama. E ela fala, olha, eu nasci com a mama pequena e quero ter a mama X, Y, Z. É um procedimento estritamente estético. Sim. Mas tem um risco envolvido, tem um risco de infecção, outros riscos aí. Exato. E é liberado para ser feito mas assim, isso. qualquer procedimento, seja ele qual for, envolve o risco. E o paciente sabe disso. Então, mas no hormônio também, o paciente procura, olha, eu quero me sentir mais bonito. Se é que isso é possível. Mas assim, aí existem outros meios, né? Às vezes o paciente pode, sei lá, procurar a Bruna, tem suplementação, intensificar a musculação, o treino, melhorar a alimentação. Existem meios mais seguros, né? Agora você vai lá e vai buscar uma coisa que é assim, você tá ali nadando num mar cheio de tubarão, uma hora ele te come. Mas sabe? Eu não acho você que não acha faz que sentido. é pior assim, isso eu coloco como provocação, né? Você tá fazendo advogado do diabo. Você não acha que é pior pro doente ele procurar alguém que é um amigo dele que trouxe uma droga, sei lá de onde, pra ele usar, que ele vai ficar igual o Hulk? Entendeu? Olha, eu trouxe esse remédio aqui, eu tô tomando, olha. E ele, eu acho. Do que ele procurar um médico? Acho que sim. Mas como é que você vai fazer uma coisa que você não tem segurança? Não tem segurança. No procedimento, como uma prótese ou uma lipo, existem estudos de segurança, acredito eu. Existem uns riscos, mas que são minimizados pelo um pré-operatório, por medicações e aí não é interessante você ponderar isso, né? O fato da gente procurar caminhos, né? Porque eu acho que o grande limite ético é isso, né? Então, assim, acho que assim, quando que a gente tem que orientar o paciente de que o que ele está pedindo não é fisiológico? Quer dizer, se você quer ficar de repente, com índice de massa magra tão baixo, que você precisa o tempo todo, que a sua restrição alimentar tem que ser muito grande e tal. Talvez seja o seu limite genético não é para aquilo, e a gente está passando do ponto, né? Então, quando a gente faz procedimentos realmente que, assim, passam do ponto, é onde a discussão médica que começa a ver, eu quero me transformar na Barbie.
né? Eu quero botar as coisas aqui, eu quero aumentar aqui. Eu quero então, ficar com essa cara. Tipo assim, exato, assim. Então, não dá. É muito difícil esse limite. A plástica, né? Embora as pessoas achem que a gente divida, mas na verdade ela não se divide, né? Entre reconstrutora e estética, né? A cirurgia que a gente fez ontem, 12 horas de cirurgia. Qual a indicação? Estética. Né? É uma criança com hipertelorismo, né? Que assim, o olho muito afastado, e a gente trouxe isso para o meio. Ela enxerga? Enxerga. Usava um óculos, tinha dificuldade de usar óculos, porque tinha que fazer um óculos adaptado pela largura. Tinha, mas dava para fazer, né? O nariz muito espalhado, né? A gente teve que tirar um pedaço do osso nasal, tal, para poder chegar, para melhorar. Mas assim, a indicação é completamente estética. 12 horas de cirurgia, UTI, tudo. Você fala, mas por quê? Por estética, né? De repente, por uma aceitação, por uma integração na sociedade, para você poder adequar essa pessoa, né? Essa autoimagem, essa autoestima até ao que a gente tem. Mas quando, de repente, eu posso dizer assim, paciente que já tem uma mama boa, que assim, mas eu quero ficar com o peito muito maior, né? A gente já ouviu algumas coisas escabrosas, né? Então, quando? Né? E essa parte do limite estético, né? Que é a parte médica, que eu acho que a gente tem que entregar para o paciente, assim, olha, você tem esses caminhos, você tem esse caminho é perigoso, esse caminho dá, esse caminho tem segurança, esse caminho E dá. você também tem a liberdade de se negar a fazer, porque Sim, claro. eu costumo falar, ir no médico não é que nem ir lá numa loja de roupa e falar, eu quero esse. Olha, a profissão médica, ela é sui generis. Exatamente, então a gente tem essa liberdade de falar, olha, isso daqui eu não faço, porque aí exponha, né? Os riscos são altos disso. Eu acredito, eu entendo a sua dor, mas eu acredito que o caminho não seja esse, e tentar orientar o paciente para o melhor caminho e tentar não fazer mal a ele. Eu acho que é isso. Bom, no caso da neurocirurgia, ninguém fala, quero que o meu cérebro se pareça mais bonito. Mas você está brincando, mas agora e o uso de Ritalina e drogas para aumento de performance cerebral? Começa a entrar nessa outra. Desde quando você precisa de fazer, realmente, usar drogas para aumento de performance até cognitiva? Então, a gente já começa a entrar hoje, e aí vai ser proibido, não vai ser? Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com as coisas que são impostas, né? Porque essa discussão precisa ter. Sim. Mas eu acho que, como eu falei no início, eu acho que foi importante, porque é isso, acho que o médico tem que ter o discernimento do que pode fazer, do que não pode, do que é certo, do que pode prejudicar o paciente ou não. Mas o paciente não sabe, foi o que eu falei no início, ele não sabe, né? Ele procura um médico achando que ele, né, não vai causar nenhum mal para ele. Então, eu acho que o fato do CFM ter proibido para o público leigo foi importante, porque é um alerta para ele, entendeu? É uma coisa assim, vamos pensar, preciso mesmo, não preciso, isso foi proibido por quê? Lembrando assim que foi proibido no que foi dito aqui no começo para fins que não sejam para tratamento de doenças, né? É claro que esse entendimento da doença que é o ponto em questão. Exatamente. Eu queria até perguntar para a Bruna se existe uma dieta ou alimentação que pode haver essa... Aumento de performance? Aumento da produção hormonal? Existem, né? Eu sempre falo que tem alguns alimentos que são aliados, né, nesse aumento de produções. Então, por exemplo, eu vou falar do abacate. O abacate, quando a gente consome à noite, né, antes de dormir, a gente acaba estimulando no aumento de produção de alguns hormônios. Então, exemplo, o hormônio do GH, testosterona, inclusive, acaba sendo de uma forma mais natural. Então, tem alimentos que acaba tendo. Só que, para alguns pacientes, eles... Poxa, abacate, eu não sou fã do abacate, né? Acontece, né? Eu tô falando do abacate, mas tem alguns outros alimentos também. Mas eles ainda assim, é um caminho mais longo, que eu sempre falo, é um caminho mais longo. E único também, né? Eu acho que você não pode focar no... Isso. Porque eles acham que eles vão comer abacate, focar no abacate em um mês, e no primeiro mês vai ter um aumento absurdo, né? Como abacate sentado no sofá assistindo Netflix. Tipo, vai ficar o dia inteiro comendo abacate. Mas na verdade... Né? A própria prática do exercício físico, E o mais importante...
a qualidade de sono. Ninguém Sono. fala da qualidade de sono. Então, não adianta se entupir de abacate, não adianta se entupir de hormônios É isso anabolizantes, se a qualidade de sono, se a pessoa dorme 1h da manhã e acorda 5. Uhum. Exemplo. Que, na verdade, é a grande realidade da grande populações, né? Uhum. Por conta da rotina. De acordar muito cedo, ou porque tem que pegar transporte. Hoje já vi que não vai adiantar enfim. comer o abacate, caraca. É Mas um conjunto de coisas é um que vão... conjunto de coisas. Tem que se Até mesmo exercitar, não tem tem que fazer. aquela higiene do sono que a gente fala, né? Que eu sempre pergunto, né? Que horas que dorme e que horas que acorda. Por quê? Eu durmo tarde. Então, o que você acaba fazendo? Normalmente, fica vendo Netflix, fica vendo celular, fica nas redes sociais. E aí, quando você vai ver, a pessoa, tem que dormir. A pessoa não tem uma rotina de desligar mais cedo, deixar o ambiente mais escuro para ter aquela qualidade. Então, a gente sabe que a maior parte de produções de hormônios é na madrugada, onde está totalmente escuro. Então, não adianta se ter tal de outras formas, se também a qualidade de sono não adianta. Lógico, não está de uma forma adequada, mas a alimentação não está de uma forma correta, vai ter uma boa produção. Aí entra no outro quesito. Também, às vezes, as pessoas que trabalham na madrugada, né, que ficam acordadas, acaba sendo mais complicados, porque acontece de eu atender muitos pacientes que acabam trabalhando na madrugada. E aí, eles falam, mas se a maior parte da produção é feita na madrugada, né, na parte escura, então eu trabalho, como que fica? Tem mais uma dificuldade, mas não é impossível, a gente vai vendo de outros meios, mas existem, sim, no meio de alimentação, mas ainda assim eles insistem naquilo que eu falei, de ir no colega para poder ficar no fins estéticos de uma forma clandestina e não procura um profissional. Aí, enfim, acaba tendo essas complicações. Eu coloco uma pergunta aqui, no sentido assim, do que se apresenta hoje em termos de mídia, né? A mídia é muito a favor da beleza corporal. E como que vai se combater isso? Qual o conselho que se daria a essas pessoas, por exemplo? Eu acho que assim... Porque o que ela busca é aquele ideal de perfeição que hoje a gente sabe mídia está ali exposta, né? que às vezes nem existe. Tá? O que ela está vendo é uma imagem gerada por computador, que ela tem aquela beleza, eu acho que corpo. Tudo isso é combatido com informação, né? Sim. Eu acho que a pessoa não pode se basear naquilo que ela está vendo na propaganda, ou na televisão, na novela, né? A informação é a base disso. Então, ela mas eles ajudam também. Quando teve lá essa proibição, saiu bastante na mídia e tudo mais. Agora, o que eles não podem se deixar influenciar coisas superficiais, né? Por exemplo... própria rede social, tem... o fulano de tal tem, sei lá, quantos milhões de seguidores e achar que isso é suficiente. Então, aprofunde na informação, vá... mas eu sou leigo, mas você é leigo, mas você tem discernimento, vai ler, procura um profissional que seja expert naquilo, vai saber quem é essa pessoa, o que ela fez, o que ela estudou, se ela é uma pessoa realmente que tem crédito no assunto, e vai ver o que ela fala, ou vai procurar artigo científico. Tem na internet artigo liberado, entendeu? Então, acho que a informação ajudaria bastante a combater esse tipo de influência. Eu sempre falei aqui, nosso programa, né, ele visa justamente isso. Combater o que, à luz da ciência, seriam informações errôneas, né? Não que a gente esteja sempre certo, é bom deixar isso. E mesmo do que as pessoas aqui falam, duvide e procure. Isso, tá? Duvide e procure. Mas, se é necessário realmente, você procurar alguém que seja, igual você falou, expert nesse assunto. Exato, que tenha crédito na praça. Que tenha, justamente. Não seguidores, somente. Que isso é bem diferente. Bom, estamos caminhando para o final. Gostaria de deixar alguma informação relevante para a nossa audiência? Acho que sim. Eu acho que esse assunto foi muito polêmico nessas últimas semanas. Então, se você é uma pessoa que está passando por um problema de saúde, acha que é esse seu caso, vá procurar um especialista. Isso que você falou, duvide, né? Vá pesquisar. Principalmente de soluções fáceis. Exatamente. Né? Então, coisas milagrosas, tudo muito fácil ali, duvide disso.
Não se preocupe, existem as suas indicações, então a gente não vai... Tem um público que ficou muito preocupado, né? Que foi o público trans. Eles ficaram, mas como assim? Não pode usar, tal. Mas isso é uma indicação, então existem as suas indicações, a gente não vai deixar de prescrever. Ficaram quase tão preocupados quando o pessoal que levanta o peso. Sim, acho que sim. Mas as suas indicações existem, elas não vão, esses remédios não vão sumir, eles estão aí para realmente ajudam em muitos casos, mas tenham discernimento, tenham cuidado, porque isso realmente pode te causar danos graves e irreversíveis. Doutora Bruna? Bom, como esse assunto é muito polêmico, eu acho que tudo que a gente falou é importante, né? Sempre deixar claro que, independente de qualquer coisa, procurar um profissional é o melhor caminho, né? Não ir nas ondas de redes sociais, colegas e outros tipos de profissionais que não são da área da saúde para poder ir, principalmente pelos fins estéticos, porque eu acho que a questão da saúde é muito mais importante do que a questão da estética, porque aí tem a estética, aí depois a saúde já não tem muito controle. Então, procure um profissional, que é o melhor caminho mesmo. Não é isso que eu tenho a dizer. Doutora Alessandra? Eu acho que eu vou agradecer e reforçar a importância do Semcast, justamente porque estávamos discutindo, né, com a inteligência artificial, com o uso de como a internet hoje traz muita informação, o médico hoje ele atua mais como um conselheiro, né? Porque a informação está aí, quem quiser pode buscar, não precisa da gente. Qualquer um hoje pode fazer a sua própria prescrição e todas as coisas. Mas realmente eu acho que hoje o papel do médico como conselheiro, de olhar tudo, por isso que a gente tem essa multidisciplinaridade, porque realmente a gente não conhece as áreas de todos, hoje o conhecimento é muito amplo, então acolher esse paciente e utilizar essas informações de forma a oferecer para eles, olha, isso aqui, por esse caminho você vai encontrar essa e essa pedra, por esse caminho você vai encontrar esse e esse problema, e ajudá-lo, né, então, a fazer as escolhas, né, que eu acho que é essa parte mais importante. Eu acho que a primeira coisa é agradecer ao Semcast esse papel que vocês têm tido. Eu agradeço às senhoras a presença aqui, eu acho que foi muito esclarecedor. Acho que em termos de provocações também foi muito importante. Você foi. Mas isso é importante, porque às vezes as soluções vêm disso, tá? E assim, quero agradecer a nossa audiência e até o nosso próximo Semcast. Muito obrigado a todos.